Oi, pessoal, tudo bom? Espero que sim. Vamos lá para mais um vídeo, dando sequência aqui no estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos aí hoje no capítulo 10, né, do Livro dos Espíritos, o título Ocupação e Missão dos Espíritos, né? Aí nós vamos detalhar esse capítulo em detalhe aí os diversos papéis, né, que os espíritos desempenham aí nas atividades no plano espiritual, tanto no estado errante, ou seja, quando estão desencarnados, né, e no período, né, entre encarnações, né, que a gente chama de estado errante, quanto também enquanto encarnados. Então vamos lá. A existência dos espíritos, né, além do seu aperfeiçoamento individual, ele visa também a harmonia, trabalharem para a harmonia do universo, né? Os espíritos, eles, como nós já falamos, já estudamos, eles executam ah, a vontade de Deus. Então, durante as nossas atividades do espírito, né, o seu caminho de aperfeiçoamento, eles também contribuem para o aperfeiçoamento e a evolução da própria criação. Então, nada, né, é à toa, né? As coisas todas se encadeiam numa harmonia, né, dirigida por Deus. Então, não existe aquela ociosidade no plano espiritual, né? Tudo gira em torno de atividade, de movimento, de trabalho. Então, aquela ideia de morremos, vamos, sei lá, para o céu e lá no céu não vamos fazer nada, isso não existe, né? Até porque essa ociosidade seria um castigo eterno, já pensou? Seria horrível. Então, existe sim muita atividade. Os espíritos trabalham no plano espiritual, têm as suas atividades. É diferente do que nós temos por entendimento do nosso trabalho enquanto encarnados, principalmente no nosso planeta, que é um planeta inferior ainda, né? Nosso trabalho, a gente está ocupado e preocupado com a nossa subsistência. Então, nosso trabalho é penoso, é angustiante, né, na procura de satisfazer as nossas necessidades, estressante, como a gente vê nos dias de hoje, né? Diferente do trabalho dos espíritos, né? Porque é um trabalho todo mental, de pensamento, né? Eles executam suas atividades, mas não tem nada de material, de penoso e de desgastante. Os espíritos não se cansam neste sentido, né? Então, por isso mesmo, eles têm e sentem alegria no trabalho, que não é o que acontece muitas vezes com a gente enquanto encarnado, né? Muitas vezes nós estamos trabalhando e trabalhando por obrigação mesmo, em atividades, em executando coisas que são penosas, né? Que não nos agradam, diferente dos espíritos, né? Nós estamos falando de forma geral, né? De espíritos mais ou menos medianos, né? Na sua evolução e os mais elevados. Espíritos ainda imperfeitos, né? Ainda materializados, eles se ligam muito às coisas materiais da sua vida, né, da sua vida precedente, e muitos se ligam ainda nas suas atividades, nas suas preocupações puramente materiais, né, espíritos mais vulgares, espíritos ainda imperfeitos. Quanto mais espiritualizados nós vamos nos tornando, né, a gente vai se desligando, né, dessas preocupações mais materiais e no plano no plano espiritual. Tá? Então, espíritos medianos, eles vão ali executar suas atividades e se alegram na execução dessas atividades, né? E elas são puramente
mentais, né? Os trabalhos que os espíritos executam são sempre através do pensamento. Então não existe tanto aquela ociosidade dos espíritos ali em contemplação, como também não existem trabalhos físicos, não existe trabalho material, como a gente vê em algumas, às vezes, em algumas narrativas, né, sobre o mundo espiritual, muito parecidos com as nossas atividades terrenas aqui, né, enquanto encarnados. É praticamente uma extensão da vida dos encarnados. Isso não tem nada a ver, isso não existe, né? As atividades são puramente mentais. E vamos lá tentar detalhar um pouquinho lá. Existe uma hierarquia, né, nessas funções, né? As ocupações dos espíritos, elas são proporcionais ao seu grau de adiantamento. É sempre isso, né? Muito varia, né, pelo grau de adiantamento. Espíritos mais inferiorizados têm determinadas tarefas, espíritos mais elevados, medianos ou mais elevados ainda, espíritos superiores, espíritos puros, outras atividades, né? Ó, por exemplo, os espíritos mais elevados, chamados espíritos puros, eles recebem quais é o teor das suas atividades, das suas ocupações. Eles recebem diretamente as ordens de Deus, né? E tem como ocupação transmitir estas ordens e velar pela sua execução em todo o universo. Então, Deus não age diretamente na sua criação, né? Ele tem os seus prepostos, vamos dizer assim, né, que são os espíritos já que alcançaram, né, a máxima evolução e que trabalham ali diretamente junto ao Pai, para executar as suas tarefas e distribuir essas tarefas aos outros espíritos inferiores a eles e acompanhar. É como uma hierarquia, né, daqueles que têm idealizam o que idealiza o trabalho e aqueles que vão pôr em prática o trabalho, distribuindo esse trabalho, né, essa execução, e lá no topo da pirâmide os que vão executar. Nós falamos sobre isso no vídeo que nós estudamos sobre a ação dos espíritos sobre os fenômenos naturais. Existia também, nós falamos desta hierarquia, né? Então a felicidade desses espíritos, né, não é uma ociosidade, pelo contrário, né, e sim auxiliar no progresso de outros espíritos. Quando eles estão executando esta ordem, qual é o objetivo? Né? Auxiliar, né, para que os espíritos que estão ainda inferiores a eles possam evoluir, né? Estar no caminho da evolução, do progresso. Então, eles se ocupam, né, deste progresso geral, dirigindo acontecimentos, sugerindo bons pensamentos, assistindo aos seres, né, aqueles seres de gênios que têm por missão transformar a humanidade de alguma forma, né? Os espíritos atuam dessa forma, os espíritos mais elevados, os espíritos puros. E os espíritos mais atrasados, né, os espíritos inferiores, também têm ocupações que são apropriadas à sua natureza. Nós falamos de algumas aí, né, é, como na atuação dos espíritos nos fenômenos naturais, né, que muitos até executam essas tarefas sem consciência do que estão fazendo. Tá? Então, encerrando aqui as ocupações, né, espíritos não ficam sem fazer nada, ociosos, né? Eles estão sempre a entrar, mas será que não tem nenhum espírito que fique lá encostado? Não, hoje eu não vou fazer nada, tal, por livre vontade? Pode acontecer que isso, né? E aí, quais vai ser as consequências, né? Não existe inutilidade nas obras de Deus. Se o espírito fica na ociosidade, primeiro que isso vai ser temporário, um estado temporário, porque em algum momento ele vai se dar conta
né? E a própria ociosidade vai provocar nele angústias. E ele vai pagar, vai sofrer por esta ociosidade, verificando o seu atraso espiritual, né? São aqueles espíritos que a doutrina nos diz que o progresso espiritual ele é contínuo. Nós fomos criados simples e ignorantes e vamos alcançar o estado de espíritos puros, espíritos elevados, né? Então, existe um progresso contínuo, mas a gente pode ficar estacionado, a gente não volta para trás, né, no nosso desenvolvimento, no nosso progresso, mas nós podemos ficar parados. É o que a gente chamaria de ociosidade. Fico ali sem fazer nada, contemplando a vida, vem como aquela música, vendo a vida passar. Só que isso tem um custo, isso tem um custo espiritual, né, no atraso espiritual. Em algum momento a gente vai ser, né, impulsionado para o progresso através até da dor, do sofrimento. E aí a gente vai atrás de trabalhar para tirar o atraso, né? Vai pedir encarnações, vai estudar no plano espiritual para poder reencarnar e, e, e tocar o seu desenvolvimento. E as missões dos espíritos, né? As missões dos espíritos são sempre orientadas para o bem e podem ser cumpridas tanto no estado de erraticidade, enquanto o espírito está desencarnado, e também enquanto o espírito está encarnado, né? A missão dos espíritos desencarnados ou errantes, né? A gente pode resumir, porque são muitas, inúmeras. Mas a gente vai dar uma pincelada aqui. Ajudar o progresso da humanidade, dos povos e dos indivíduos, né, em diversas esferas de ideias, né, para encontrar soluções para os problemas da humanidade, inspirar a humanidade para o progresso, preparar o caminho para certos acontecimentos, tudo isso de ordem geral, né, que vai afetar uma comunidade, um país, um mundo como um todo, né, um mundo como um todo, né. Dar assistência aos doentes, aos agonizantes, aos aflitos, né, servindo como guias, como a gente já viu aqui, nós já falamos, todos nós temos nossos guias protetores, nossos espíritos protetores, que é uma missão que tem, que Deus lhes dá, que é nos orientar, nos acompanhar na nossa evolução. É uma missão. E a missão dos espíritos enquanto estão encarnados, né? Instruir os seres humanos, né, e ajudá-los a avançar, aí diretamente, são aquelas pessoas de gênio, né, que vêm para provocar movimentos, muitas vezes, ou trazer ensinamentos para que a humanidade possa avançar, né? Isso é uma missão. Melhorar as instituições humanas, né, as instituições sociais, através de meios diretos, né, trabalhando diretamente naquilo, né? E toda ocupação útil é uma missão. Por exemplo, como cultivar a terra, governar, instruir, né, ensinar. Tudo isso é uma missão. Tudo isso são missões, né? A gente entende, na realidade, como missão, quando a gente fala em missão, é algo maior, um objetivo não pessoal, não particular, mas algo que engloba um todo, uma coletividade, né? E a gente poderia destacar essas missões, vamos dizer assim, esses trabalhos individuais, né? Por exemplo, como agriculturar a terra, cultivar a terra, como um dever diante dos outros seres. Por exemplo, aquele que cultiva a terra está contribuindo para alimentar os outros seres, não é? A gente está falando aqui de espíritos encarnados. O que instrui, que leva o ensinamento, leva para o aluno determinadas pessoas, ou instrução para determinadas pessoas, também está cumprindo ali um dever, né, de praticar o bem, né, de olhar ao próximo.
Então, só para fazer uma pequena distinção quando a gente fala assim de missão, seria uma coisa mais ampla, mas na realidade, mas a gente pode considerar que todos nós temos as nossas pequenas missões, nossos deveres ali a cumprir, pois é a vontade de Deus, a cumprir com quem? Com o nosso próximo. Na prática, como a gente já viu, toda missão tem o objetivo bem. Então, o nosso dever, né, nas nossas ações, né, aqui falando como encarnados, é praticar. E as nossas ações auxiliar, praticar que elas se tornem um bem para as pessoas que estão nos acompanhando nessa encarnação. A missão pode ser imposta, é imposta, como ou será que os espíritos escolhem, né? O espírito pede e quando recebe esta missão se alegra, né, por poder cumprir essa tarefa, né? E se o espírito falha, né? Se ele falha na sua missão é por sua culpa, né? E aí, neste caso, se ele falha, não é um espírito superior, né? Os espíritos superiores, eles estão gabaritados e têm o conhecimento, a capacidade e não vão falhar, né? Então, se em determinada missão o espírito falha, não é um espírito ainda totalmente, né, evoluído. Ele toma essa missão e falha por sua imprevidência, muitas vezes, né, por seus erros, vai pagar por isso. Principalmente se provocou nessa derrocada, né, da sua missão, não cumprir, se desviar, às vezes por orgulho, né? Que a pessoa tem uma missão determinada, o espírito encarna com uma determinada missão, né? E aí ele se enche de orgulho, não é? Porque muitas vezes está numa posição de destaque, porque é algo importante que vai influenciar um grande número de pessoas e ele começa a se achar muito importante, né? Esquece que ele está ali para servir, né? Quem cumpre uma missão está para servir, está para cumprir a vontade de Deus, os desígnios de Deus, que é sempre o progresso, né? E aí ele falha. E falhando, vai ter que retomar depois novamente esta missão para poder cumpri-la. E se nesta queda, neste erro, ele cometeu algum mal, algum sofrimento, vai sofrer as consequências, né, disso, né? Do mal que provocou, não cumprindo as suas missões, a sua missão. Os espíritos fazem aqui um parênteses falando sobre a paternidade. Paternidade ou paternidade e maternidade, né? Vamos usar aqui os termos atuais. Paternidade e maternidade é criar um filho, ter filhos, criar os filhos, educar os filhos é uma missão. Os espíritos, os espíritos nos explicam que sim, né? É uma missão, e um dever muito grande, né? Eles enfatizam isso, que é um dever muito grande, que os pais e mães têm, né? Que é a responsabilidade de dirigir os filhos no caminho do bem, né? E os auxiliando no seu aperfeiçoamento. Nós já falamos sobre infância, né? E Deus é bondoso o suficiente para nos entregar esses espíritos recém-encarnados como crianças, né? Através do período de infância, onde eles estão ali sujeitos às influências externas, ou seja, dos seus responsáveis, né? Então, Deus dá essa missão, né, este dever, mas também nos proporciona as condições para isso. Ah, e aí nós podemos perguntar, mas se fizermos todo o possível e mesmo assim os nossos filhos se desviam, bom, aí não é culpa nossa, né? Apesar que é uma dor e um sofrimento e a gente não deve desistir, né? Porque a missão é levá-los para o caminho do bem,
para que eles reencontrem o caminho do bem. Então é algo incessante, né? Porque a alegria se estabelecerá quando eles realmente vencerem, né? Se desviaram do caminho, que eles possam retomar o caminho do bem e vencerem, né, as suas atribulações. Isso sim coroa a missão, né, da paternidade dos pais e mães. A gente conseguir realizar isso, né? Mas não vai ser culpa nossa. E se os pais, se os filhos se desviam do bom caminho por negligência, bom, aí a responsabilidade é direta dos pais e mães, né? Porque negligenciaram, tá? E pode acontecer também o contrário. Os filhos, apesar da negligência, conseguirem se aperfeiçoar e avançar. Ah, mas aí os pais vão ter mérito de jeito nenhum, né? Aí é a justiça de Deus, mérito zero. E vão ser responsabilizados porque não fizeram, não cumpriram a missão que tinham com aquele filho. Ele venceu, venceu por méritos próprios, mas poderia ter sido muito mais fácil. Poderia ter sido um outro caminho, não precisaria passar o que passou. Então, os pais vão ser responsabilizados de qualquer forma, né? Mesmo que os filhos tenham vencido, tenham se aperfeiçoado, né? E aí, resumindo aqui para a gente encerrar, os espíritos encarnados que realizam grandes coisas ou promovem o progresso de seus semelhantes têm, em geral, uma missão real na Terra. Aquilo que a gente falou, que a gente entende quando a gente fala por essa palavra missão. É algo muito grande que envolve, né, algo muito importante, não pessoal e não particular. Contudo, nem sempre o homem é predestinado a uma obra, né? Às vezes ele não vem aqui para ter uma determinada missão, tem seus deveres particulares, né? Mas ele pode tornar-se, no decorrer da sua existência, um instrumento, né, que vai servir a um espírito para realizar algo útil, né? Recebendo as ideias, as inspirações deste espírito para executar uma determinada tarefa, uma determinada obra, né? Por exemplo, estava aqui procurando um exemplo que os próprios espíritos nos dão aqui na lição. Um espírito, ah, ele quer escrever uma obra, um livro, né, que ele acha que vai ser importante, tem suas ideias e ele quer colocar isso num livro para que essas ideias possam auxiliar as pessoas em determinado caminho. Ele acha isso muito importante, está lá na erraticidade. Ele vai procurar alguém afinado com os seus pensamentos, que tem a habilidade da escrita, né, um escritor, vai influenciar esta pessoa encarnada. Então, este encarnado não tem por missão escrever aquela obra, mas ele é inspirado, ele é influenciado por este espírito que quer levar a cabo esta missão, né? E vai intuir e orientar e guiar esse encarnado a realizar essa obra, né? Publicá-la, divulgá-la, né? E não era uma opção específica deste espírito, mas ele toma esta tarefa, não esquecendo que como que acontece isso, né? O espírito vem então e ali interfere, guia. Não, ele vai guiar, vai inspirar, mas a gente não pode esquecer que quando nós estamos, né, no sono, o nosso espírito se desprende e vai entrar em relação com o plano espiritual, né? Então, o que acontece é que estes espíritos, ou encarnados, durante o sono, se desligando, encontra este espírito e os dois vão ali trabalhar em conjunto. O espírito não apresenta, né, a sua ideia, e
porque tem que ter a participação, né? Porque são os laços de simpatia para que esse trabalho flua da melhor forma possível, sem intervir, sem, para que o espírito desencarnado possa colocar ali efetivamente todas as suas ideias, né? Então isso é tratado no plano espiritual e depois executado ali através de, como diríamos, quatro mãos, né? O espírito desencarnado e o espírito encarnado. Aí, no caso, não seria, né, uma missão para este espírito. Eu estou pegando aqui o nosso livrinho, né, o livro dos Espíritos, para ver se nós falamos aqui o mais importante, ou se eu deixei alguma coisinha aqui. Meu resumo hoje está meio truncado aqui, acho que um pedaço se perdeu. Eu acho que é isso mesmo. Falamos o mais importante aqui. Sempre lembrando que a gente vem fazer esses vídeos, falar sobre esses assuntos, é um resumo, né, para que nós possamos despertar a curiosidade, né, de vocês que estão vendo esse vídeo sobre o assunto e que possam depois ir lá procurar o tema no livro dos Espíritos, né? A gente está falando desse tema hoje, que é o capítulo 10, e ler todo o texto, as perguntas e as respostas, e assim aprofundar, né, nesse tema. Sempre lembrando que quem viu o vídeo, de repente vai lá, vai ler o tema, né, o capítulo. Se tiver alguma dúvida, pode pôr no comentário aí que eu não prometo responder rapidamente assim, né, mas toda semana eu estou dando uma olhada. Se tiver algum comentário, toda vez que eu publico um vídeo, estou publicando esse vídeo numa segunda-feira, normalmente é numa segunda que eu publico esse vídeo, eu sempre dou uma olhadinha nos vídeos anteriores, se tem algum comentário, de repente, se tiver alguma dúvida, algum questionamento, pode botar nos comentários, que a gente vai lá e responde com todo carinho, tá bom? Mas a gente sempre exorta, né, a leitura da obra, né, o Livro dos Espíritos. A gente quer entender o que é o Espiritismo kardecista. Por que kardecista? Porque foi ali trazido, né, num trabalho hercúleo, né, de Kardec junto aos espíritos para sistematizar esta doutrina, que é uma doutrina, né, um corpo de ensinamentos, a doutrina dos espíritos. E nós colocamos aí como espiritismo kardecista, fazendo essa distinção, porque se baseia nas obras fundamentais, né, trazidas por Kardec com auxílio dos espíritos, né? Foi um trabalho exaustivo para Kardec, de estudos, de observações, que nos legaram todo um ensinamento sobre o mundo e as relações do mundo espiritual com o mundo encarnado. Então, é uma obra fundamental para a gente entender, né, o que nós somos espíritos encarnados, né, e o que seremos em breve, ou seja, espíritos desencarnados, e que existe uma relação incessante, constante, como a gente acabou de ver aqui na missão dos espíritos, né, uma relação, uma troca constante entre os espíritos desencarnados que estão no mundo espiritual e os espíritos, nós aqui, os espíritos encarnados, neste mundo ainda tão imperfeito, né? A Terra, na hierarquia espiritual, é um mundo de expiação e de provas, que é o que a gente passa aqui e vê todos os dias. Expiações e provas, né? Muito dolorosas, principalmente nos dias atuais. Para a gente se preparar para enfrentar tudo isso, né? Ter esperança, crença na justiça divina, o Espiritismo é um ótimo caminho. Então fiquem com Deus, aproveitem o vídeo, espero que eu tenha sido claro. Se tiver alguma dúvida, repito, podem deixar lá no comentário e a gente vai respondendo sim a todas as dúvidas. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.